Alô, lotequeiros de plantão. A Caixa Econômica Federal resolveu prorrogar por mais um mês a loteca do meio de semana. E esse meio de semana teremos o concurso 1131, que acumulou, ninguém acertou os 14 nesse concurso de final de semana e pagará R$ 500 mil para os vencedores na casa dos 14 pontos. Impressionante. Tivemos 8 empates na última loteca do final de semana. 8 colunas do meio. E vou para meus palpites agora. Vou usar dessa vez 3 triplos. Uma aposta que custa na Caixa Econômica R$ 40,50. E vou usar esses 3 triplos nos jogos que eu considero mais difíceis. São apenas minha opinião e vocês usem sua intuição, a intuição de vocês para tentar alcançar o tão sonhado 14 pontos. Vamos lá, pessoal. A primeira partida é um grande jogo aí, na loteca, o jogo 1, Brasil e Colômbia. É um jogo muito difícil para o Brasil. A Colômbia vem muito bem, não perde há muito tempo. E é um jogo aqui para você usar um triplo, se puder. Eu, como vou usar apenas 3 triplos, vendo os jogos do Brasil e da Colômbia que eu tenho visto, a Colômbia precisa apenas de um empate para ser líder do grupo. O Brasil melhorou bastante, empatou com a Costa Rica na primeira rodada. Nessa última já venceu bem o Paraguai. Eu vou de empate seco nesse jogo, coluna do meio. Acredito num jogo muito equilibrado e não acredito que o Brasil vai vencer a Colômbia. Mas quem puder usar o triplo aqui ou um duplo, use. Porque tudo pode acontecer nessa partida devido ao equilíbrio, né? Mas eu vou de empate seco. Eu vou pela minha intuição, acredito que esse jogo terminará empatado. E a Colômbia será líder do grupo e o Brasil vice-líder. Vão se classificar os dois. Jogo 2, CSA e Figueirense. Um jogo muito parelho, difícil saber o que vai acontecer aqui. As duas equipes bem equivalentes. O CSA por jogar em casa leva uma ligeira vantagem. Mas eu vou usar aqui meu primeiro triplo nesse jogo. CSA e Figueirense. Um jogo muito difícil de decifrar o que vai acontecer. Jogo 3, Novo Horizontino e Mirassol. Outra partida difícil. Duas equipes muito fortes do interior paulista que disputam a Série B. Vou aqui de Novo Horizontino por jogar em casa. Acredito na força. Lá é muito forte. E acredito que vencerá o Mirassol. Vou de coluna 1, Novo Horizontino. Jogo 3. Jogo 4, Costa Rica e Paraguai. A Costa Rica é favorita nessa partida, porque fez partidas mais consistentes. Jogou bem contra o Brasil, empatou, perdeu de forma assim da Colômbia. A Colômbia é muito forte, venceu bem. É um jogo difícil que acredito que nenhuma das duas seleções vão se classificar e eu acho que vão ficar no empate. A Costa Rica, por eu ter apenas 3 triplos que eu vou usar nessa aposta, vou de empate seco nesse jogo aqui, que não vale nada para as duas equipes. Acredito que nenhuma das duas se classificarão. Jogo 5, Cuiabá e Botafogo. Jogo muito difícil também de decifrar o que vai acontecer, viu? É uma loteca também muito difícil essa. O Cuiabá joga em casa, o Botafogo gosta de derrubar lotequeiro. Eu não sei o que pode acontecer nessa partida. Vejo o Botafogo com um ligeiro favoritismo pelo momento do Botafogo, mas é um time que não passa confiança. Eu acredito aqui que é um jogo muito difícil mesmo, viu? Eu acho que eu vou usar outro triplo aqui, porque tudo pode acontecer nessa partida. Vou usar mais um triplo aqui. Dos 3 que eu vou usar, já usei 2. Jogo 6, Criciúma e Cruzeiro. Outra partida também difícil de saber o que vai acontecer. O Cruzeiro vinha invicto, perdeu essa última partida para o Flamengo no final de semana por 2-1, mas vendeu caro a derrota. O Criciúma foi buscar um empate em casa, que estava perdendo para o Inter. E é um jogo muito equilibrado. Vou de empate seco aqui. Acredito no equilíbrio dessa partida. Vou de empate seco. Outro jogo dificílimo aqui de decifrar é Vasco e Fortaleza. É difícil. Na Copa do Brasil, ambas as equipes foram para os pênaltis devido ao equilíbrio, né, das duas partidas. É outro jogo para, se você puder, triplar, porque é muito difícil saber o que vai acontecer aqui. E pela dificuldade do jogo, vai ser mais um triplo que eu vou usar aqui. Vasco, Fortaleza, um triplo. Tudo pode acontecer nessa partida. Usei meu terceiro e último triplo.
Agora só resta os palpites secos. E Bragantino e Atlético Goianiense, vou de palpite seco, coluna 1 no Bragantino. Por jogar em casa, eu sei que é difícil vencer o Atlético Goianiense. O próprio Atlético Mineiro empatou em casa esse final de semana. Mas acredito que dessa vez vai se dar mal e o Bragantino vence. A minha intuição me diz isso, né? Mas vocês sigam a intuição de vocês. Aqui apenas estamos dando dicas, né? E nossos palpites. Atlético Paranaense e São Paulo, jogo 9 na Arena da Baixada. Jogo dificílimo para o Atlético Paranaense, como também para o São Paulo. Acredito que o Atlético Paranaense leva um ligeiro favoritismo por jogar em casa e é nisso que vou acreditar e vou de Atlético Paranaense na coluna 1. Vem de vitória fora de casa contra o Vitória da Bahia e vou de Atlético Paranaense coluna 1. Atlético Mineiro e Flamengo, outro jogo dificílimo. O Flamengo é líder, mesmo desfalcado de vários jogadores internacionais que jogam no Uruguai, no Chile. O Flamengo é muito difícil ser batido. E acreditando nisso, vou de empate nessa partida aqui. Galo e Flamengo, na minha opinião, terminará empatado. Vou de coluna do meio no jogo 10. Jogo 11, Bahia e Juventude. Jogo difícil para o Bahia. O Juventude tem vendido caro as derrotas, mas vou acreditar na vitória do Bahia. Vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio venceu uma partida contra o Fluminense, já fazia várias partidas que só perdia. E aqui, acreditando na força do Palmeiras e o Grêmio ainda não está jogando na arena do Grêmio, eu vou de coluna 2, eu vou no Palmeiras. Vai continuar perseguindo o Flamengo, na minha opinião, e vai buscar essa vitória para ultrapassar até o Flamengo, se for possível, né? Caso o Flamengo não vença o Galo. Jogo 13, difícil decifrar também, viu? Corinthians e Vitória da Bahia, tudo pode acontecer, né? O Corinthians vejo um pouco favorito por jogar em casa, mas o Vitória venceu o Fluminense no Maracanã, pode surpreender o Corinthians também, que não vive uma boa fase, né? Está em penúltimo no campeonato. Eu acredito que esse jogo vai ser empate, devido ao equilíbrio das duas equipes. O Corinthians não está conseguindo vencer. Pode vencer? Pode, mas eu vou de empate seco aqui no jogo 13. Jogo 14, outro jogo dificílimo de decifrar o que vai acontecer. Ninguém sabe se o Fluminense reagirá, né? O treinador Mano Menezes foi apresentado novo técnico e geralmente o time gosta de mostrar, né, futebol. E eu vou aqui de Fluminense na coluna 1 acreditando na reação, né? Não é possível que o Fluminense não vença uma partida agora. Depois de tanto tempo, é o último colocado e eu vou arriscar no Fluminense na coluna 1. E estão aí, pessoal. Pessoal, meus palpites. Usei minha intuição aqui nesse joguinho. É um joguinho de 3 triplos que custa na caixa, nas lotéricas, R$ 40,50. Estão aí, boa sorte a todos e vamos que vamos rumo aos 14 pontos.